Hashem Sion, Shalom al Israel, Ureba milebaneha. Shalom al Israel, Ureba milebaneha. Shalom al Israel, Urebani lebaneha. Shalom al Israel. Shalom a todos, shalom meus Haverim, sejam todos bem-vindos. Sou Azarias Avidoben Eliyahu, sou teólogo, professor, sou professor de inglês, ensino hebraico básico também, sou psicopedagogo clínico institucional, tenho trabalho na área da educação especial, fazendo atendimento, e pratico o judaísmo. Já tem um bom tempo na minha vida, Baruch Hashem, por isso. Estou aqui para vir contribuir-lhes com o meu entendimento das Sagradas Escrituras, do Tanakh Sagrado, dos Ketuvim, Netzarim, e também trazer conhecimento, porque conhecimento, quem pode ter conhecimento tem, como Yeshua disse, vida eterna. Então, você tem conhecimento, é algo que ninguém vai poder tirar de você, Ninguém tira de você. É algo que você tem para a sua eternidade. Então, eu vou trazer um estudo hoje, vou falar um pouco sobre o Espírito do Santo. O Espírito do Santo, que é Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh. Algumas pessoas pronunciam dessa forma, Ruach HaKodesh ou Ruach HaKodesh, que nas Bíblias cristãs é chamado de Espírito Santo. Porém, de uma forma um tanto, vamos dizer assim, é um tanto levado à idolatria, vamos dizer assim, Porque vai formar uma pessoa distinta da pessoa do Eterno, Então, é um politeísmo, vamos dizer assim, Levando aí para o lado do politeísmo. Então, quem é o Espírito do Santo? A palavra Espírito, ela significa vento, sopro. Então, aí você já sabe que não se trata de uma pessoa física, ou de uma pessoa distinta do Eterno, ou de uma criatura distinta, não é isso? Então, o Espírito do Santo, na verdade, é o próprio Eterno, Como já está dizendo, o Espírito do Santo. As traduções em língua portuguesa, elas deveriam trazer a preposição, Porque no hebraico está escrito no Tanakh, Ruach HaKodesh, e também nos Ketuvim Netzarim, Então, deveria trazer, sim, a preposição, mas o artigo, Ruach do Santo, ou seja, o poder, a emanação do Altíssimo, do Eterno, do Santo, daquele que é santo. Então, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, ou Espírito Santo, significa justamente isso, e não uma suposta terceira pessoa da Trindade, como ensina aí a cristandade, tá bom? Então, em Yohanan, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: o Eterno é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem com espírito e em emet, em verdade. Então, aqui está afirmando claramente que o Eterno é Espírito. Então, o Eterno é Espírito, o Eterno não tem forma, como está nas 13, na declaração de Rambam Maimônides, numa das 13 suas declarações, afirma que o Eterno é incorpóreo, ele não tem um corpo, ele não tem uma forma. O Eterno, ele é Espírito.
ele é invisível, né? Ele é inimaginável. Não tem mente alguma que consiga imaginar como é o eterno e que forma que ele é, né? Então, de acordo com o que está dentro da crença judaica rabínica, com Maimônides, também está de acordo com os Ketuvim Netzarim, quando Yeshua HaNotzeri, ele afirma que o eterno é espírito, né? O Espírito Santo é uma pessoa e Deus é outra? Claro que não, meus Haverim. O Espírito do Santo, ou Ruach Kodesh, é o mesmo, é o Criador de todas as coisas, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17, diz assim, não, porque diz o seguinte, não, porque o eterno é impossível, pois é Espírito e não uma pessoa, logo o Espírito Santo, do Santo, que é o próprio eterno. Diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 17, ora, o eterno é Espírito, o eterno é Ruach, e onde está o Espírito do eterno, aí há liberdade. Então, está bem claro aqui, né? O eterno é Espírito, 2 Coríntios 3, 17. Próximo ponto. Quem blasfemar contra o eterno tem perdão? Claro que não, né? Em Vaikra, capítulo 24, versículo 16, em Levítico, capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte, aquele que blasfemar contra o nome do eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, seja morto, e toda a carral, toda a congregação o apedrejará, tanto se for goi, gentil, como israelita, natural. Se blasfemar contra o eterno, é réu de morte. Então, blasfemou contra o eterno, é réu de morte, ou seja, não tem perdão. E quem blasfema contra o Espírito do Santo também não tem perdão? Claro que não, porque está se tratando aí do mesmo ser espiritual, né? Em Marcos, capítulo 3, versículo 29, na Bessorá de Marcos, diz o seguinte, aquele que blasfemar contra Arua HaKodesh, ou o Espírito do Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de morte eterna. Então aí, Yeshua ele está usando praticamente o que está escrito lá em Vaikra, referindo-se aí ao mesmo ser espiritual, o Criador de todas as coisas, Hashem, Akadosh Baruch Hu, bendito seja o seu nome, o Eterno, o Altíssimo, El Elyon, El Shaddai, o mesmo. Os discípulos do Mashiach sabiam disto, né, os Talmidim, né, os que foram enviados, diz o seguinte, em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Kefa, Ananias, porque Satã encheu teu coração para mentires contra a Ruach HaKodesh, reservando parte do valor do teu campo, não mentistes aos homens, mas ao próprio Eterno. Então, o que foi que aconteceu com Ananias, né? Quando ele mentiu aí ao Eterno, ele morreu, né? Morreu ele e a sua esposa imediatamente. Então, é muito perigoso. Mas, Azarias, hoje em dia, muitas pessoas blasfemam contra o Eterno, e não acontece nada. Não acontece agora, em vida, mas para estes está reservado o que a gente chama de segunda morte, né? Ou seja, essa morte que nós vamos ter agora, né, quando a gente morrer, né, que é chamada de primeira morte, ela não é nada. Essa morte ela não é nada. Por quê? Porque todos nós, independente de ímpios ou justos, todos nós vamos voltar a viver novamente. Toda a humanidade vai voltar a viver novamente. A ressurreição é um fato. Agora, quando ressuscitar, aí é que é. Porque se esse camarada que blasfemou, né? Quando ele ressuscitar, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber a segunda morte, que é um aniquilamento eterno. Essa pessoa ela vai ser jogada no Vale Guerrinon e nunca mais vai voltar, infelizmente. Ou seja, vai deixar de existir, né? Que esse é o verdadeiro inferno, né? Dito nas Escrituras. Então, essa pessoa ela vai ser jogada no Vale Guerrinon. E ali não tem mais volta. Então, é isso.
é a morte eterna. Não morre agora, porque nós não estamos vivendo em tempos propícios para acontecer isso. Mas ao regresso, né, do Mashiach e ao estabelecimento do reino messiânico, isso aqui vai voltar a acontecer, tá bom? O que Yeshua ensinou sobre pecados e blasfêmias? Matitiarro, capítulo 12, versículos 31 e 32, diz o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra a Ruach HaKodesh não será perdoada. Se alguém proferir alguma blasfêmia contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém blasfemar contra a Ruach do Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no Olam Rabá. Então você pode pecar, blasfemar contra Yeshua, contra o Mashiach, mas se você blasfemar contra o Eterno, contra a Ruach do Eterno, condenação. Próximo e penúltimo ponto. Se o Eterno é Espírito, como ele pode derramar a sua Ruach sobre os seus fiéis? Né? Segunda resposta diz aqui, ó. Segundo o Eterno, né, por ele ser Espírito e não uma pessoa, ou seja, uma aparência física de pessoa, porque ele é uma personalidade, ele não é uma pessoa com características de ser humano, mas antropomórfico, alguma coisa assim. Quem souber essa palavra pode me dizer, que tem aparência humana. Porém, ele é espírito. Ele pode se manifestar por meio de sua emanação ou manifestação sobre os seus fiéis. Em Joel, em português, do capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei a minha Ruach HaKodesh sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Sendo o Eterno Espírito, ele pode se manifestar sob todas as formas. Claro que a manifestação do Eterno não é em toda plenitude, pois o Eterno é sublime em magnitude, e ele se manifesta por meio da sua emanação. Podemos ficar cheios do Espírito, assim como podemos ficar cheios de alegria, cheios de tristeza? Sim, podemos ficar revestidos da emanação do Eterno. A emanação do Eterno não é pessoa, tá bom? A emanação do Eterno é poder. Zacarias, seu pai, estando cheio da Ruach HaKodesh, profetizou dizendo: bendito seja o Eterno, Elohim de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Lucas, capítulo 1, versículos 67 e 68. Então, tá aí. Resumindo, não existe trindade, né? De acordo com a cristandade, existe uma trindade, onde ali há a manifestação de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que dentro do entendimento judaico nazareno, né, Yehud Netzarim, não existe trindade, tá bom? Existe apenas um único Deus, ok? O único Deus, nosso Abba Kadosh, o Criador de todas as coisas, o Altíssimo, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja seu nome sublime, que é eterno, e que a Ruach HaKodesh, ou o Espírito do Santo, é parte do seu ser, tá bom? É a emanação que vem do próprio Pai. Ou seja, o Espírito do Santo é o próprio Pai, é o próprio Abba Kadosh. Tá bom, meus Raverinhos? Entendam isso, ok? Então não existe, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa distinta do Pai? Não. Espírito do Santo, correto? É do Santo, porque tem uma preposição aí, ó. Ruach HaKodesh. O Ha é o do, tá bom? Então, nas Bíblias em português era para ser traduzido dessa forma. Mas por que tiraram a preposição do, Azarias? Para ensinar a trindade, né? O dogma aí da trindade, né? Desvincular a Ruach HaKodesh do Eterno, né? Fazendo aí uma terceira pessoa, vamos dizer assim. E a gente sabe que não foi isso que Yeshua ensinou. Não foi. Nem ele, nem seus talmidim, né, não ensinaram trindade, né? Yeshua, como judeu,
Ele ensinou que há um único Deus verdadeiro, que é o Pai. Ele mesmo disse em Yohanan 17:3, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, que além dele não há outro. Tá bom? Nem o próprio Yeshua nunca se disse ser Deus. Isso é falácia, esse é ensinamento pagão, tá bom? Idolatria, né? Yeshua sempre foi submisso ao seu Abba. E para a gente complementar sobre essa questão da submissão de Yeshua ao Hakadosh Baruch Hu, bendito seja o seu nome, em Yohanan, capítulo 20, no versículo 17, quando ele ressuscitou dentre os mortos, né, ele disse o seguinte para Miriam de Magdala: disse Yeshua, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Abba, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Abba e o seu Abba, o meu Elohim e o seu Elohim. Ou seja, o mesmo Deus de Maria Madalena, de Miriam de Magdala, era o mesmo Deus de Yeshua. Ele nunca se disse eu sou Deus, ele nunca falou isso. Tá bom? Então, esse é o pequeno estudo sobre quem é Aruach Kodesh, do Eterno, que Ruach ainda está no feminino, né? E que não é uma pessoa distinta do Eterno, que é o próprio Eterno. Baruch Hashem. No próximo estudo, vou trazer um estudo sobre Tevilá para os meus Haverim. Baruch Hashem. Até mais. Shalom, shalom, leikulam.